Olá, alunos! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula da melhor disciplina que existe, História. Eu me chamo Paulo Mário e estou aqui direto do Centro Educacional de Mídias. Sejam todos bem-vindos e vamos a ela. O tema da nossa formação geral básica de hoje é a história do voto feminino no Brasil. Vamos saber que esse processo de conquista por parte das mulheres se deu ao longo de vários anos. Pessoas que nem estão mais vivas atualmente participaram de todo esse processo que levou ao direito da mulher a votar e ser votada no Brasil. Vou fazer uma breve reflexão de como a mulher era tratada, principalmente na República Velha. Eu trouxe a capa de um jornal aqui, e dizia o seguinte: as mulheres eram vistas como incapazes, sem opinião, sem informação política e, portanto, levianas e influenciáveis. A capa dessa revista, que eu trouxe aqui para mostrar para vocês, Careta, reforça esse estereótipo, mostrando uma mulher escolhendo o candidato da oposição por seus atributos físicos. E a legenda diz o seguinte: o voto feminino no Rio Grande do Norte e em todo o mundo, elas sempre hão de votar de acordo com as injunções partidárias do coração. Então eu trouxe logo de cara a capa desse jornal para retratar, para mostrar para vocês que os jornais retratavam essa ideia, esse estereótipo de mulher, como um ser inferior, incapaz e, portanto, sem opinião, e que não deveria participar da vida pública. As mulheres na Primeira República. A Primeira República, gente, vai de 1889 a 1930. E antes desse período, as mulheres já lutavam no mundo inteiro pela sua inserção na participação política, pública, tanto para votar, como serem votadas, se candidatarem a algum tipo de cargo. Mas isso não se deu do dia para a noite. Foi uma luta árdua, pessoas morreram em prol dessa causa e houve sempre muito preconceito e machismo nessa causa. Vamos acompanhar um histórico de como era antes, durante e depois. Vamos lá. O regime republicano não concede o direito ao voto às mulheres. Não facilita o acesso ao mercado de trabalho à mulher branca de classe média, urbana ou rica. As mulheres negras, indígenas e branca, pobre, sempre tiveram que trabalhar para sobreviver. Apesar de a República ter separado a Igreja do Estado e instituir o casamento civil, era difícil obter o divórcio. O Código Civil de 1916 definia a mulher como incapaz, dependente do pai e do marido. A mulher casada precisava da autorização do marido para poder viajar, receber herança, trabalhar fora de casa ou adquirir patrimônio. Então, olha como a mulher era tratada na Primeira República, como a mulher era vista, um ser totalmente incapaz. O direito ao voto na Primeira República. Na República recém-instalada, eram considerados eleitores todos os cidadãos brasileiros no gozo dos seus direitos civis e políticos que soubessem ler e escrever. Foi negado o direito de voto aos analfabetos e os mendigos. Então, logo de cara, na Primeira República, analfabetos e mendigos também não votavam no Brasil. A idade mínima foi reduzida para 21 anos, exceto aos casados, aos oficiais militares, aos bacharéis formados e aos clérigos e doutores. Então, a história do voto feminino no Brasil é uma história de conquista, porque as mulheres, elas não tinham direito algum, os analfabetos não tinham direito algum. Então, que república que estava nascendo no Brasil é essa? Esse era o grande questionamento. Agora eu vou te convidar a conhecer algumas personalidades importantes
de mulheres que lutaram em prol dessa causa e, de uma forma ou de outra, foram importantes para adquirir esse direito, para as mulheres do Brasil inteiro adquirirem esse direito. Vamos lá. 24 de fevereiro é uma data importante porque é a conquista do voto feminino no Brasil. Celina Guimarães Vieira, essa personalidade aí, ó, ela é importante porque foi uma brasileira pioneira na participação política das mulheres. Celina é a primeira eleitora do Brasil, sendo a primeira a obter o título de eleitor e a votar. Isso lá no ano de 1928. Olha só, nós estamos falando de 1928. Não tem nem 100 anos dessas conquistas. Alzira Soriano, primeira mulher a vencer uma eleição no Brasil e a primeira prefeita eleita na América Latina. Olha só, em 1928, ela foi eleita prefeita de Lages, no Rio Grande do Norte, com 60% dos votos. Outra mulher importante dentro desse contexto de luta por direito ao voto no Brasil, Berta Lutz, participou da redação do Código Eleitoral de 1932 e também da Assembleia Constituinte de 1934. Berta empenhou-se na luta pelo voto feminino junto com outras mulheres, a mineira Maria Lacerda de Moura e a mato-grossense Carmen Portinho. Criou em 1919 a Liga para a Emancipação Intelectual da Mulher. Em 1922, a Liga deu lugar à Federação Brasileira pelo Progresso Feminino. Então, em 1932, Getúlio Vargas já estava no poder, né? Getúlio Vargas chegou ao poder em 1930. Ele trouxe grandes mudanças para o sistema eleitoral brasileiro, com a aprovação do Código Eleitoral. Então, o Código Eleitoral, através do decreto 21.076, de 24 de fevereiro de 1932, abriu as portas para que as mulheres fossem inseridas nesse contexto do direito ao voto no Brasil. O que dizia, alguns pontos importantes que dizia o Código Eleitoral de 1932. Em 24 de fevereiro de 1932, foi estabelecido o voto secreto e feminino no Brasil pelo decreto 21.076. A redação do decreto considerou eleitor o cidadão maior de 21 anos, sem distinção de sexo. As mulheres conquistavam, depois de muitos anos, as reivindicações e discussões, o direito de votar e serem eleitas para cargos no Executivo e no Legislativo. O Código Eleitoral de 1932, contudo, estabelecia restrições para o voto feminino, baseado no Estado Civil e a dependência econômica. Então, ainda havia algumas restrições, mesmo com o Código Eleitoral de 1932. A primeira eleição com voto feminino. Em 1933, foram realizadas as eleições para compor a Assembleia Nacional Constituinte. Foi a primeira eleição em que as mulheres exerceram seu direito político. A única mulher eleita em 1933 foi Carlota Pereira de Queiroz, pertencente à elite paulistana. Continuando aqui, dentre as personalidades importantes a partir dessa data, em 1934 foi eleita Antonieta de Barros, a primeira mulher negra deputada estadual por Santa Catarina, pelo Partido Liberal Catarinense. A bandeira política de Antonieta era o poder revolucionário e libertador da educação para todos. Falando um pouquinho aqui da nossa política local, pouca gente sabe, mas a primeira mulher a ocupar o cargo de governadora no Brasil foi Yolanda Fleming. Ela foi professora na rede pública e deu início à sua carreira política como vereadora em Rio Branco, capital do Acre, entre 1972 e 1976. Em 1978, ela elegeu-se deputada estadual e 4 anos depois assumiu o cargo de vice-governadora
ao lado de Nabor Júnior. Então, olha aí o Acre sendo importante dentro desse contexto. Eu trouxe aqui agora algumas mulheres que foram eleitas governadoras a partir de 1990. Por que eu trouxe essa data aqui, gente? Porque em 1990 foi eleito o primeiro presidente do Brasil pelo voto popular, pelo voto direto, pelo voto através das urnas, né? A utilização da democracia após a redemocratização. O Brasil viveu um período de ditadura civil e militar, de 1964 a 1985. Tancredo Neves é eleito presidente do Brasil em 1985, ele morre antes de assumir, quem assume é o seu vice, José Sarney, ele fica de 85 a 90, é um período ali de redemocratização. E em 1990 é eleito Fernando Collor de Mello, o primeiro presidente eleito pelo voto popular no Brasil, pelo voto direto da população no Brasil, escolhendo seu representante. E a partir dessa data, nessa data, em 1990, não foi eleita nenhuma mulher ao cargo de governadora. Olha só, continuando aqui o nosso slide, mostra que só em 1994, Rosiana Sarney foi eleita governadora no estado do Maranhão. Em 1998, ela se reelegeu, em estado nenhum mais. Em 2002, nós temos Rosinha Garotinho, eleita governadora do Rio de Janeiro, e no Rio Grande do Norte, Vilma de Faria. Aqui está, no ano de 2002, a Rosinha Garotinho e a Vilma de Faria. Em 2006, nós temos Ieda Cruzes, eleita governadora do Rio Grande do Sul, Ana Júlia, no Pará, e Vilma de Faria é reeleita pelo Rio Grande do Norte. Em 2010, Rosiana Sarney volta ao poder pelo estado do Maranhão, só mudou de partido, né? Aqui era o PFL, quando ela se elegeu e depois se reelegeu em 94 e 98, e pelo PMDB em 2010, no estado do Maranhão. No Rio Grande do Norte, Rosalba Ciarline também é eleita governadora, aqui está, no Rio Grande do Norte, e Sueli Campos, em 2014, é eleita governadora por Roraima. Então veja que, a partir da redemocratização, aqui em 1990, não foi eleita nenhuma mulher, só a partir de 1994. Eu trouxe um quadro, gente, aqui de 94 a 2014. De 2014 para cá, nós temos outras mulheres governadoras, né, eleitas durante esse período, mas nós não temos tempo de ver todas. Presidente do Brasil, nós tivemos uma mulher presidenta do Brasil, a Dilma Rousseff. Ela foi eleita pela primeira vez em 2010 com quase 56 milhões de votos e assumiu o cargo em janeiro de 2011. Vale ressaltar ainda que Dilma Rousseff foi reeleita, depois ela sofreu o impeachment, né, no seu segundo mandato, e o Michel Temer assumiu. Depois assumiu o Bolsonaro e agora nós temos de novo um período com outro homem na presidência, novamente Luiz Inácio Lula da Silva, pelo terceiro mandato. Tá bom? Então, olha como a história do voto no Brasil, a inserção da mulher na política brasileira, ela é pobre, digamos assim, né? Poucas mulheres eleitas no Brasil, porque o Brasil ainda carrega toda uma cultura machista durante toda a sua história. Para concluir a nossa aula, eu gostaria de dizer que, atualmente, o voto é um direito assegurado a todo cidadão brasileiro, incluindo os analfabetos, pela Constituição de 1988. A conquista do voto feminino é um marco importante na história da democratização do Brasil. Faz menos de um século que as mulheres conquistaram o direito de votar no Brasil. Mais precisamente, há 93 anos, em 24 de fevereiro de 1932, o voto feminino passou a ser assegurado pela legislação brasileira. Então, eu convido vocês agora a resolver uma questão. Eu trouxe uma questão aqui referente à nossa atividade de hoje, à nossa aula de hoje. A questão diz o seguinte: antes da Revolução de 1930, o Partido Republicano do Rio Grande do Norte conseguiu lançar a candidatura e eleger pela primeira vez na história do Brasil a primeira mulher para um cargo político.
o de prefeita do município de Lages em 1929. Essa mulher era: letra A, Janete Claire. Letra B, Patrícia Galvão. Letra C, Carlota Pereira de Queiroz. Letra D, Maria Bonita. Ou letra E, Alzira Soriano. Vou dar um tempinho aí para vocês pensarem. Enquanto isso, eu vou fazer alguns comentários sobre as personalidades que eu trouxe, tá, gente? A letra A, Janete Claire. Janete Claire foi uma escritora e autora brasileira, escreveu para jornais, novelas, como, por exemplo, Selva de Pedra, Irmãos Coragem, Pecado Capital, Pai Herói, O Astro. Então, ela não foi essa mulher eleita prefeita. Então, a gente já pode eliminar aqui a Janete Claire. Patrícia Galvão foi uma escritora e jornalista. Nós não vimos esse nome na nossa aula de hoje. A gente pode eliminar também. Carlota Pereira de Queiroz. Ela foi uma política, a gente citou ela na nossa aula, mas ela foi deputada, não foi prefeita. Deputada. É importante lembrar. Então, a gente pode eliminar ela. Ela foi eleita primeira deputada em 1933. Maria Bonita, esposa do Lampião, né? Nós não vimos nada sobre isso. Só restou nosso gabarito, letra E, Alzira Soriano. Foi eleita a primeira prefeita do Brasil no município de Lages em 1929. Aqui está o nosso gabarito, só temos uma questão. Letra E é a correta. Um resumo da nossa aula, nós fizemos uma contextualização sobre o assunto, as mulheres na Primeira República e o direito ao voto, um breve histórico sobre a conquista do voto feminino no Brasil, a luta pelo direito ao voto das mulheres no século XX, um pouco do código, um resumo, né, do Código Eleitoral de 1932, a primeira eleição com voto feminino e mulheres governadoras e a única presidente do Brasil. Foi o que nós vimos na aula de hoje. Para maiores informações, vocês podem estar consultando essas referências, esses sites que foram baseados em que eu baseei a nossa aula. Fato é que as mulheres, ao longo da história, elas sempre sofreram um preconceito, um machismo muito forte no meio político, principalmente, já que nós estamos tratando de política aqui. No Brasil não foi diferente. O Brasil carrega, ao longo de sua história, uma sociedade patriarcal, uma cultura patriarcal muito forte dentro da sociedade, desde a colonização. As mulheres têm direito de votar e de serem votadas. É um direito delas. E você aí que está assistindo a nossa aula, se enriqueça um pouco mais com esse assunto, se interesse mais sobre esse assunto. A maioria das pessoas do Brasil votam, né? Ano que vem é ano de eleição, e as mulheres são tão importantes quanto os homens. Eu vou fazer um breve comentário aqui, uma coisa bem particular. Eu trabalhei durante muitos anos na zona rural, aplicando cursos de culinária. E nas comunidades que eu cheguei, que as comunidades, as associações, as cooperativas estavam funcionando, né, seja o grupo de mulheres na costura, na horta, né, nos sindicatos, nas associações e cooperativas, quem estava à frente, tomando conta da associação, da cooperativa ou daquele projeto, a maioria eram mulheres. Né? Mulheres têm um tato mais afinado do que os homens para as questões políticas, públicas, econômicas, são tão boas quanto. É isso, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!